Muito boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela presença daqueles que nos assistem. Vamos dar início ao segundo webinário, Estado Social, Políticas Públicas e a Covid-19. Hoje com a presença muito honrosa do professor André Singer, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, e de dois professores membros do nosso grupo de estudo Estado, Direito e Políticas Públicas. O professor Gustavo Bambini, da Escola de Artes e Ciências Humanas, do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, e o professor Murilo Gaspardo, da Faculdade de Direito de Franca, da Unesp, onde ele é também diretor. O tema desse seminário é o aspecto político da crise. Então, ele se chama Partidos Políticos, governadores e a organização da política. E vai nos dar a oportunidade de refletir sobre os rumos da política, o que a pandemia coloca de novidade. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, eu quero dizer que então, vão ter uma primeira rodada com falas dos três professores, depois perguntas feitas pelo chat, que eu encaminharei aos professores, e depois uma segunda rodada de reação dos professores e resposta às perguntas. O nosso teto é 16 horas, mas eu tenho certeza que até lá nós faremos um excelente debate. E registro que tenho a permissão dos membros do debate para fazer a gravação, então isso vai ficar disponível na rede oportunamente. Só eu vou pedir a gentileza das pessoas fecharem os microfones, que isso elimina ruídos e melhora muito a qualidade da gravação. Então, sem mais, agradeço a presença do professor André Singer, a quem eu passo a palavra para suas observações e considerações. Obrigado, André. A palavra é sua. Primeiro, muito obrigado, professora Maria Paula Dallaribucci, pelo convite, é uma honra estar aqui. Queria cumprimentar todos os colegas do grupo de pesquisa, dizer que o ano passado nós tivemos uma conversa muito proveitosa para mim no seminário da professora Maria Paula, lá na Faculdade de Direito, e eu estou animado, então, para retomar esse diálogo hoje. Professora Paula, só para confirmar, nós temos 15 minutos cada um para falar? Isso. Cerca de 15 minutos, mas podemos ser um pouco flexíveis, de 15 a 20 minutos, para uma fala inicial e depois para dar tempo de fazer uma segunda fala. Tá muito bom. Então, olha, o que eu resolvi fazer foi o seguinte, eu consultei a professora Maria Paula e na verdade, ela me sugeriu de início que eu tratasse da questão dos partidos. E eu a consultei sobre se haveria interesse em tentar aplicar o esquema interpretativo que eu proponho no capítulo 4 da crise do lulismo, o lulismo em crise, na verdade, para discutir a questão da relação histórica entre partidos políticos e políticas públicas no Brasil. Na verdade, eu vou fazer metade do meu tempo, eu vou dedicar a isso, e a outra metade, eu fiquei estimulado pela mensagem que a professora Paula me mandou ontem, fazendo alguns comentários sobre a situação atual. Então, eu estruturei digamos, uma visão tentando discutir um pouquinho essa questão da relação entre os partidos e as políticas públicas à luz do que está acontecendo, digamos, desde a vitória do atual presidente da República em 2018. Então, a primeira parte é o seguinte, eu vou resumir para quem não conhece, a minha ideia é de que se nós compararmos os regimes de 45 e 64 com os regimes de 88 e 2014, que são dois grandes períodos democráticos no Brasil, aliás, os dois grandes períodos democráticos no Brasil, nós vamos encontrar certas semelhanças bastante intensas no que diz respeito à estrutura partidária. E, olhando para essas semelhanças, eu acabei estruturando uma hipótese de que, em condições democráticas, o Brasil tende a se estruturar em torno de
três grandes partidos, ou nós poderíamos chamar também de três campos, porque, na verdade, dado o regime eleitoral brasileiro, nós temos uma tendência à fragmentação, portanto, a um multipartidarismo exacerbado, então falar em três partidos fica até um pouco estranho, porque nós temos cerca de 30 hoje, né? Na democracia 45-64 era um pouco menos, eles estavam ao redor de 13, né, na Câmara dos Deputados. Seja como for, então, quais são esses três grandes partidos ou campos? Eu diria que são os seguintes: nós temos o que eu chamo de campo popular, o campo de classe média e aquilo que eu chamo de partido do interior. O que é o campo popular? O campo popular é aquele que se estruturou em torno do PTB, na democracia de 45-64, e em torno do PT, na etapa 88-2014. De modo geral, né, este campo é um campo que tende a representar os interesses das camadas populares no Brasil, né, de modo geral. E, portanto, eu digo, quando eu falo camadas populares, eu não estou dizendo exatamente a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, na verdade, está incluída nas camadas populares, mas nas condições brasileiras, nós não temos propriamente partidos de classe, embora o PT, em particular, tenha nascido com essa vocação, mas eu até acho que, dada a estrutura brasileira, ele foi mudando de caráter ao longo do tempo, assim como o PTB nunca foi um partido de classe. Na verdade, o PTB deslocou, até mesmo ajudando a colocar na ilegalidade, o PCB. Então, nós temos um campo que busca representar os interesses das camadas populares. E aí é interessante só mencionar muito rapidamente, porque o tempo é muito curto, quando eu falo de camadas populares, eu estou falando, não é, dessa extensa faixa que no Brasil responde pelo trabalho informal. Sempre foi assim, né? Pessoas que nunca estiveram incluídas na chamada cidadania trabalhista, nunca tiveram carteira de trabalho. Há uma tradição nesse sentido no Brasil, né? Metade da força de trabalho, em torno de metade da força de trabalho, nunca foi incluída formalmente nos direitos do trabalho, né? O outro campo, que é o campo da classe média, ele é um campo que, em certa medida, se estrutura na oposição ao campo popular, né? Em boa medida, ele tem... Porque o campo popular, desculpe voltar atrás, mas eu esqueci de dizer, quando ele se estrutura no Brasil, ele tem uma vocação majoritária muito forte, por uma razão simples: o Brasil é muito desigual, e a diferença entre camadas populares e classe média no Brasil, do ponto de vista numérico, é absurdo. E isso explica um fenômeno que é o seguinte: uma vez que o sistema se estruture, o partido de classe média tem muita dificuldade para ganhar eleições. E daí, então, eu digo que há uma tendência golpista que se expressa no fato de que, ao perder repetidamente as eleições, acaba, digamos, no desespero, fazendo duas coisas: ou apelando para candidatos de tipo populista, que é uma vertente inteiramente contraditória com o que pensa a classe média brasileira, ou então fica simpático, mais ou menos simpático, o que pode chegar até ao ponto de estruturar mesmo golpes contra o campo popular. E aí, nesse caso, eu colocaria nesse partido de classe média, como partidos típicos de classe média, a UDN no período 45-64 e o PSDB no período 88-2014. O que eu queria enfatizar mais, sublinhar mais, né, rapidamente nesses minutos que eu ainda tenho nessa primeira parte, é o papel do partido do interior. Porque, diferentemente tanto do partido do campo popular quanto do partido de classe média, esse partido do interior, ele tem uma vocação mais oligárquica. E quando eu digo oligárquica, isso tem isso se associa com uma forma política fisiológica, né? Por quê? Porque, de modo geral, também de maneira muito telegráfica, por que oligárquica? Porque, na realidade, eu diria, as localidades menores,
e dos estados, sobretudo dos estados de menor desenvolvimento econômico, pendem a escolher, como representantes na Câmara dos Deputados, figuras destacadas da localidade. Essa é a forma. Não é propriamente uma forma representativa, ela, de certa forma, é pré-representativa, né? É algo que diz respeito ao período democrático, do começo da democracia, quando, na verdade, você não tinha partidos de massa. E o partido, então, esse partido do interior, ele é, na verdade, uma federação de lideranças locais, né? O que pesa aí são as lideranças locais, né? E o que pesa também, dada essa conformação, é o que essas lideranças locais podem fazer pela sua localidade. Que recursos eles podem trazer para a sua localidade, independente da política geral que o governo faça, o governo federal, por exemplo, né? Não há muita preocupação, daí a maleabilidade desse partido do interior, que joga no Brasil um papel de centro, porque ele pode ele pode fazer uma associação com o campo popular, como já fez, tanto entre 45 e 64, como neste período mais recente, por exemplo, se aliando ao PT, né, e ao lulismo, como ele pode também se aliar à direita e pode até mesmo se aliar à extrema-direita, como está acontecendo hoje, né? Ele é de uma flexibilidade muito grande, porque, na verdade, ele não está muito preocupado com, repito, ele não está muito preocupado com a grande política, ele está preocupado com a pequena política, ele está preocupado com os benefícios que ele possa carrear do plano federal para o plano local, porque é isso que lhe garante a sobrevivência. Pois bem, esse esquema significa o seguinte: nós temos um vínculo, eu diria, moderno, entre partidos e políticas públicas, tanto no campo popular quanto no campo da classe média. Eu acho que esses partidos, claro, nada é perfeito, tudo obviamente, quando a gente vai olhar historicamente, tudo é cheio de contradições. Mas eu diria, de modo geral, pensando abstratamente, tanto o campo popular quanto o campo de classe média são capazes de formar quadros para o Estado brasileiro, quadros competentes para o Estado brasileiro, quanto de formular ou ajudar a formular políticas. Eu acho que isso se verificou, como todos nós somos da etapa, pelo que vejo aqui, da etapa 88, 2014, não temos, pelo menos entre os que eu posso ver, pessoas que vivenciaram o período 45-64, vivenciaram já como adultos, é mais fácil falar desse período porque está na memória de todos nós. Eu acho que tanto o PSDB quanto o PT, independentemente das suas enormes diferenças programáticas à época, souberam desenvolver políticas públicas no período 88-2014 de maneira competente, e os partidos tinham um papel. Claro que nunca as políticas públicas, nem nos países democráticos mais consolidados e mais antigos, o partido ele é o formulador, né? Na verdade, as políticas públicas são formuladas mesmo no campo do Estado, né? Essa que é a verdade, porque elas exigem um tipo de especialização que são especialização que é dada pelos quadros burocráticos, não pelos quadros partidários, né? Mas eu acho que as fundações de estudos do PSDB, do PT, os debates, os programas, tinham uma contribuição. Os partidos cumpriam adequadamente a função de vasos comunicantes entre a sociedade e o Estado no que diz respeito às políticas públicas. Não assim o partido do interior, que não tem uma formulação própria, né? E quando precisa fazer essa formulação, eu não tenho condição agora de tempo de dar exemplos, mas eles existem, vai buscar quadros que ou estão no campo popular ou no campo de classe média, né? Ou estão soltos aí e podem ser provisoriamente chamados para formulação, mas, na verdade, não há uma prática constante de formulação de políticas públicas. O ponto com o qual eu vou concluir essa parte é dizer o seguinte: na realidade, esse partido do interior tende a diluir essa relação entre partidos e políticas públicas, porque ele é pré-moderno. E a questão toda, para saber, digamos, o quanto
o Brasil caminharia para uma forma moderna, né, em que os partidos têm um papel estruturado em relação às políticas públicas, depende do tamanho desse partido do interior. O que eu acho que se mostra, tanto na experiência 45-64, quanto na experiência 1982 2014, é que esse partido não desaparece. Porque havia uma hipótese de que, com o processo de modernização, esse partido fosse refluindo até o momento em que ele desaparecesse. Isso não aconteceu. Esse partido se reproduz. E, com isso, eu vou dizer duas palavras sobre a situação atual, porque eu vejo que o tempo se esgotou. O que eu acho que está acontecendo, até havia um pouco esse comentário antes de nós começarmos o debate propriamente, é que esta aliança que está ocorrendo neste momento entre o presidente da República e o Centrão mostra justamente isso que eu estou dizendo, quer dizer, o papel perene deste setor, que eu não digo que ele domine a política brasileira, mas ele tem uma influência enorme, inclusive acaba, de alguma forma, dissolvendo certas iniciativas, tanto do campo popular, quanto do partido de classe média, no sentido da modernização. E eu acho que o que está se mostrando hoje é justamente essa maleabilidade e essa resiliência, né, deste tipo de política pré-moderna que existe no Brasil, né, que parece ser um traço, repito, perene do Brasil. A isto se associa um fenômeno absolutamente novo, na minha opinião, porque eu acho que tenho a impressão que nós nunca vivemos isso que eu vou dizer agora. O atual presidente da República, ele milita contra as políticas públicas, né? Ele milita para desorganizar as políticas públicas. Não é que ele tenha uma política pública própria, ele parece que quer inviabilizar todas as políticas públicas, quaisquer que elas sejam. E isso é uma coisa muito surpreendente, e só não é mais surpreendente porque, por tudo que eu andei lendo recentemente, está acontecendo exatamente da mesma maneira nos Estados Unidos. A tal ponto que esse é, para alguns, não para mim, mas para alguns, o vetor principal para compreender o fenômeno Trump. E talvez seja também um vetor importante para nós compreendermos o fenômeno Bolsonaro. Agora, isto posto, né, resta a pergunta, bom, mas se o atual presidente da República quer desorganizar as políticas públicas, em favor do quê? Qual é o objetivo positivo? Nós podemos perceber qual é a ação negativa. Bom, aí abre-se um vasto campo, né, de debate sobre o qual eu não tenho tempo de entrar agora, mas, se for o caso, a gente pode gastar algum tempo para elaborar esse assunto depois aqui, porque, de fato, apesar de que nós estamos passando por uma conjuntura horrorosa, ela é também do maior interesse, porque é um enigma, né? Qual é o projeto que está por trás desta ação desorganizadora, né? Eu até iria mais longe, desorganizadora das políticas públicas e, de certo modo, desorganizadora do próprio Estado. Então, uma associação entre uma política pré-moderna, com as características que eu descrevi, e este tipo de atuação é algo realmente para nós colocarmos a cabeça para funcionar, porque eu não me lembro de nenhum caso parecido, nem mesmo Jânio Quadros, nem Fernando Collor de Mello, que eu pensava que eram as experiências antecedentes à do atual presidente. Professora Maria Paula, muito obrigado, desculpe ter excedido o tempo, e fico à disposição para nós continuarmos. Muito obrigada, professor André Singer, brilhante como sempre, instigante, tenho certeza que vai provocar nos demais ideias e vai ser um debate muito rico. Antes de passar a palavra ao próximo, eu só queria registrar a presença de vários professores que aqui nos honram, permitam-me fazer o registro, professora Ana Cláudia Farranha, da UNB, professora Carolina Stuck, da Federal do ABC, membro do grupo de pesquisa, assim como Emiliano Brunet,
professora Caroline Bittencourt, da Unisc, membros do Observatório de Processo Legislativo e Políticas Públicas, Melissa Mestrinera, alunos da pós-graduação da Faculdade de Direito, graduandos e demais participantes. Muito obrigada por sua presença. Com isso, eu passo a palavra ao nosso segundo debatedor, professor Gustavo Bambini, coordenador do Observatório de Processo Legislativo e Políticas Públicas, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACHE. Gustavo, tem a palavra, por 15 até 20 minutos. Obrigado, Paula. De novo, cumprimentar o Murilo e o André, prazer revê-los virtualmente, Emiliano, os outros professores, minha amiga Melissa e tantos que estão aí nos assistindo, né? Eu foquei um pouco, na verdade, pensando um pouco na conjuntura atual, do que é ou do que tem sido, né, o Poder Legislativo ou a atuação do Congresso, especificamente do processo legislativo, nesse último ano. Na verdade, eu vou focar em 2019, pegando um pouco o gancho aí que o André colocou, ele separou um pouco um histórico bastante interessante sobre um paralelismo dos breves períodos democráticos que o país viveu, e eu, particularmente agora, eu fico pensando assim, focar no processo legislativo e no poder legislativo para a gente entender um pouco, não do ponto de vista da ciência política, mas do processo legislativo, o que aconteceu, por exemplo, num ano de maior participação, né, de maior protagonismo do Congresso, que eu acho que foi 2019. Se a gente parar para pensar, eu vou fazer aqui um paralelo, porque, embora eu seja formado na São Francisco e até dê aula de Teoria Geral do Estado lá, eu estou hoje aqui como um professor da área de políticas públicas, mas eu não posso negar, e aí vem um pouco da minha experiência como assessor do Supremo, né? A gente não via mais um protagonismo do Legislativo há muito tempo, né? A gente tinha, desde 2000, eu me lembro de ter ido ao Supremo, de virar assessor de ministro em 2007, numa época em que eu cheguei no Supremo e o Supremo julgava um mandado de segurança sobre fidelidade partidária, né? Não foi nem em controle concentrado de constitucionalidade, foi num controle incidental. Em mandado de segurança, o Supremo decidiu que mudança de partido político significava perda de mandato. Isso, sendo que a Constituição de 88 tinha tirado do rol de perdas de mandato, lá do artigo 53, que existia na Constituição de 67, a perda de mandato por infidelidade partidária. E dali você viu um protagonismo do judiciário cada vez maior, né? Dou um exemplo, por exemplo, da união homoafetiva, do reconhecimento da união homoafetiva. O Brasil é um dos raros países que reconheceu a união homoafetiva por decisão judicial e não pelo devido processo legislativo, não pela política pública. E aí, pegando um pouco o que o André colocou, quer dizer, a falta da política pública do parlamento acabou transferindo, de certa forma, para o campo do Supremo Tribunal Federal uma série de decisões que, ao meu ver, deveriam ser tomadas. É claro, no mérito, todos nós aqui, evidentemente, somos favoráveis à união homoafetiva, ou até à questão da fidelidade partidária para a organização do sistema político, mas a questão é a forma, né? Quer dizer, o Supremo atuando muitas vezes nessa seara que deveria ser do Legislativo. E eu vejo e concordo que havia, desde 88, um interesse e um esforço dos governos eleitos democraticamente em formular políticas públicas, tanto do PSDB quanto do PT, mas acho que o Congresso sempre boicotou isso e dificultou muito a evolução, a construção, a formatação jurídica, legal dessas políticas públicas. E isso, para mim, era claro, assim, a maior... Não entrar, por exemplo, no tema do aborto porque ele divide a sociedade, não entrar no tema da união afetiva porque ele divide a sociedade. Então é melhor deixar quieto, né? Deixa de fazer. E eu acho que 2019 foi um ano um pouco diferente do ponto de vista do protagonismo do Legislativo, e aqui eu vou focar, reitero, né, do ponto de vista do processo legislativo, só fazendo um breve relato cronológico do que eu acho que foi o ano de 2019 do ponto de vista de uma ação congressual, né? Desde 2012, por exemplo, já havia lá uma decisão do Supremo, né, de que as medidas provisórias, por exemplo, deveriam ser analisadas pelas comissões temáticas, mas a gente começou o ano com um tema extremamente polêmico, que foi a medida provisória 870, a medida provisória que reorganizou a estrutura da presidência da República. É natural que cada presidente que chegue reestruture a organização do poder executivo. Isso não pode ser feito por decreto, tem que ser feito por lei, e como é o primeiro dia de governo, geralmente se dá por medida provisória.
Mas se a gente começar a analisar, lá desde o dia 1º do ano, né, entraram os trabalhos legislativos no dia 1º de fevereiro, no dia 2 de fevereiro começa o ano legislativo, a gente já começa a ver uma série de alterações, né, do processo legislativo com relação a esse governo. Então, também, logo no começo do ano, lá em 27 de março, o Supremo decide vedar a reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido prazo naquela ano legislativo. Então, você já tem o Supremo também, mais uma vez, atuando aí especificamente no processo legislativo. E a gente começa a ver, cronologicamente, uma série de questões que eu fui recuperando aqui, porque são tantas as coisas e fatos que vão acontecendo. Hoje mesmo eu me perguntei, o Bolsonaro não tinha que mostrar o exame dele do coronavírus, se deu positivo ou negativo? A gente até esqueceu já, de tamanha é a confusão cronológica de fatos e atos que a gente tem visto, né, se suceder no tempo. Depois até preciso pesquisar aqui o que aconteceu com a questão dos exames do Bolsonaro. Não me lembro mais. Eu sei que ele tinha que apresentar, mas enfim. Aí vou lá para abril, né? Em abril, a Câmara estrutura uma comissão mista, ainda tentando ajudar o governo, né, com menos membros, para tentar analisar o mérito da reforma da Previdência. Quer dizer, a ideia inicial era ter bem menos membros do que a Comissão de Constituição e Justiça, que analisava a constitucionalidade. O Congresso ainda tentava, de alguma forma, ajudar o governo do ponto de vista de empurrar a agenda econômica, usando dos artifícios, né, da falta de um debate amplo, da falta de uma estruturação para a política pública, montou uma comissão com menos membros do que a CCJ para analisar o mérito da reforma da Previdência, que aí sim era o assunto, né, principal lá em abril. Depois, em maio, comecinho de maio, no dia 9 de maio, a comissão mista que analisa aquela medida provisória 870 que o governo havia editado no dia 1º de janeiro, devolve o COAF para a economia, tira do Ministério da Justiça e põe na economia. E a medida provisória já correndo o tempo dela, precisando ser aprovada, né? O governo, para não perder a validade da medida provisória, porque se ela fosse, se o Senado, quando a medida provisória foi para o Senado, se fosse devolvido o COAF para o Ministério da Justiça, ela teria que voltar à Câmara. Então o governo aceita que o COAF vá para o Ministério da Economia, da Fazenda, e aí naquela época, naquele momento, já no fim de maio, ele estuda editar um decreto, olha o absurdo, né, devolvendo o COAF para a Justiça. Quer dizer, o Congresso Nacional havia retirado da Justiça e devolvido para a Fazenda o COAF, e o governo, por decreto, aí já começa a escalada autoritária, né, bastante clara com relação à guerra que ia se travar com o Legislativo, por decreto estuda devolver o COAF para o Ministério da Justiça, acaba tomando uma saraivada de críticas na imprensa e dos próprios parlamentares e desiste dessa ideia, né? Depois, no dia 3 de junho, uma outra medida provisória bastante polêmica, que anistiava a dívida de produtores agrícolas que haviam cometido crime ambiental, perde a validade. A medida provisória 867. Né? Ela perde a validade e o governo coloca a possibilidade, joga na imprensa, a possibilidade de reeditar aquela medida provisória, já batendo de frente com a decisão de março do Supremo Tribunal Federal, que havia rejeitado a possibilidade de reedição de medida provisória que perdeu seu prazo, como era o caso dessa 867, e depois disso, ou até mesmo que elas tivessem sido rejeitadas. Né? Mas a gente vê aí já uma tentativa do governo de reeditar. Em junho, dia 12 de junho, o Senado, depois da Câmara ter aprovado, aprova a emenda constitucional que altera o rito das medidas provisórias. Quer dizer, hoje as medidas provisórias têm um rito bastante benevolente com o Executivo e houve uma mudança constitucional, isso para mim é o maior absurdo jurídico e do ponto de vista do processo legislativo, que é uma emenda constitucional que foi aprovada na Câmara, aprovada no Senado e que até hoje, quase um ano depois, não foi promulgada. Isso a gente nunca viu acontecer. Quer dizer, o grau de abstração que a gente está vivendo é algo realmente muito... De novo, a gente vai esquecendo essas coisas diante de tantos absurdos que vão acontecendo no dia a dia. Mas você tem o Congresso dando uma resposta muito clara ao presidente, quer dizer, do jeito que as medidas provisórias estão,
nós não vamos aceitar, vamos mudar o rito, aprovam uma emenda constitucional e até hoje não publicaram essa emenda constitucional. Foi votada em 2 turnos, desrespeitou o interstício de 5 sessões, desrespeitou formalmente porque votou no mesmo dia, no primeiro e no segundo turno, mas aprovaram a emenda constitucional e até hoje estamos esperando ela ser promulgada e não vimos ela promulgada. Quer dizer, acho que, de certa forma, houve um freio aí do Congresso nesse momento, no meio do ano, com relação a isso. No dia 14 de junho, o governo reedita aquela medida provisória, a 867, que havia perdido o prazo de validade. Na verdade, ele reedita com outro texto, mas com um texto muito semelhante àquele que havia sido aprovado, que havia sido colocado no texto original da medida provisória que havia perdido a validade. Quer dizer, você tem uma ação do governo, de novo, desafiando o legislativo e até mesmo a decisão do Supremo. Houve um debate muito grande. O Senado só aprovou essa medida provisória 884 no seu último dia de vigência, quer dizer, mostrando a tensão constante, né, entre os poderes até aquele momento. De novo, porque havia outras questões dentro dessa medida provisória, ela acabou sendo aprovada, mas não houve ainda uma decisão final com relação à afronta, eventualmente, que tenha acontecido com relação à decisão do Supremo. Depois, no mesmo mês de junho, lá no dia 18, o Senado aprova um projeto de decreto legislativo sustando o decreto do presidente da República que flexibilizava o porte de armas de fogo. Não sei se vocês se lembram, né? No meio do ano ele editou um decreto, foi lá o Congresso, o Senado, e suspendeu isso, quer dizer, aprovou um PDL, o projeto de decreto legislativo, suspendendo, que seguiria para a Câmara. O presidente volta atrás, revoga os seus decretos, depois reedita outros, para justamente perder o objeto daquela votação do projeto de decreto legislativo do Senado, para que ele não fosse votado na Câmara. Mas houve esse episódio também, e ele não é menor, aliás, ele mostra bastante naquele momento já a deterioração, né, da relação política entre o Legislativo e o Executivo. Depois, no dia 19 do mesmo mês, logo depois que o Senado aprova o projeto de decreto legislativo, o governo edita uma medida provisória que transfere a demarcação das áreas indígenas para a agricultura. Tira da FUNAI e transfere para a agricultura. Uma semana quase depois, no dia 24, o ministro Barroso do Supremo suspende a medida provisória que transferiu essa demarcação das competências da FUNAI para a agricultura, usando a decisão de março, dizendo o seguinte: lá, quando votaram a MP 870, já decidiram que a FUNAI ficava com o Ministério da Justiça. Teve até essa discussão, foi uma polêmica. E o Congresso decidiu que a FUNAI ficaria com o Ministério da Justiça, e o Bolsonaro, lá na metade do ano, vai lá e faz uma medida provisória transferindo a FUNAI para a agricultura. E o Barroso diz: não pode fazer isso, porque o Congresso já tratou do assunto e já deu uma decisão de que a FUNAI ficará com o Ministério da Justiça. Aí, no dia 25, respeitando, e aí já uma certa sintonia do Alcolumbre com o Toffoli, ao meu ver, o Alcolumbre, no dia 25, devolve a medida provisória para o presidente. Também algo não usual. A gente não costuma ver isso no Congresso, né? Devolver medida provisória. Aconteceram algumas vezes, mas essa foi direto, assim, já numa certa aproximação entre o Alcolumbre e o Toffoli contra, né, uma afronta do Bolsonaro nesse momento. E aí nós temos aí uma série de ações que vão continuando ao longo do ano, né? Eu acho que eu tenho mais 5 minutos, aí eu vou colocando aqui algumas delas, né? O governo retira a urgência constitucional de projetos de lei para tentar aprovar um projeto novo. Houve uma questão interessante com relação ao coronavírus, né? Com relação à decretação de calamidade pública. Olha a situação louca que nós já vivemos do processo legislativo. O governo não podia editar uma medida provisória para ser votada imediatamente na Câmara, porque a fila de medidas provisórias era imensa. Então, o governo optou por não editar a medida provisória e mandar um projeto de lei com urgência constitucional que furaria a fila para ser votado de imediato com relação à calamidade pública. Quer dizer, é tão maluco nesse cenário do ano de 2019 que nós aprovamos com mais rapidez um projeto de lei que não tem eficácia imediata assim que ele é publicado, ele tem que ser votado, do que uma medida provisória, né? Esse é o nosso nível de
disparidade que a gente veio vivendo aí ao longo do ano de 2019. E acabamos o ano, né, eu vou fazer um balanço rápido aqui, com o maior número de medidas provisórias, só focando nas medidas provisórias, rejeitadas da história da democracia contemporânea do Brasil desde 88. Se a gente pegar lá o Lula 1, em 2003, ele aprovou, das 57 MPs, ele aprovou 56 e teve uma rejeitada. Quer dizer, ele aprovou 98% das suas medidas provisórias. No seu segundo governo, ele aprovou 85% no primeiro ano das medidas provisórias. A Dilma, no seu primeiro ano de governo, aprovou 80%, 28 medidas provisórias durante o seu primeiro ano. E no seu segundo mandato, aprovou, no primeiro ano de 2015, 78% das suas medidas provisórias no primeiro ano de mandato. O Temer, em 2016, aprovou 70%, 36 MPs. E o Bolsonaro aprovou apenas 9 medidas provisórias, 47%. Ele teve mais medidas provisórias rejeitadas em 2019 do que aprovadas. Ele teve 10 medidas rejeitadas e somente 9 aprovadas. O que evidencia um cenário ao meu ver, de uma luta, de uma conflagração declarada entre o Legislativo e o Executivo ao longo do ano de 2019. Eu volto a insistir, tudo isso que eu contei para vocês é 2019. Quer dizer, a gente ainda tem muito para ver. Talvez essa aproximação do Centrão, num primeiro momento, André, depois eu queria te ouvir, talvez dê um pouco mais desse equilíbrio ao governo. Mas eu não sei se, de fato, também esse protagonismo do Legislativo que ele experimentou ao longo de 2019 não será um protagonismo que ele também queira ter, porque isso ficou muito claro nesse ano que passou com relação a esses fatos que eu fui colocando para vocês aqui. Não sei se cumpri meu tempo. Paula, vamos ouvir os demais e voltar a falar. Cumpriu, Gustavo, muito obrigada. Acho que nos dá um panorama muito interessante, muito instigante, muito problemático, que a gente tem dificuldade de unificar e tem dificuldade de ler, então a sua leitura nos ajuda muito. Antes de passar a palavra ao Murilo, quero lembrar aos participantes que está aberto, via chat, o espaço para fazer observações, considerações, perguntas que vão ser objeto da nossa segunda parte, assim que terminar essa primeira rodada. Nós vamos ter os participantes vão responder a perguntas e vão reagir aos comentários deles. Então, por favor, mandem as suas questões. Agora, então, passo a palavra ao professor Murilo Gaspardo, professor livre-docente da Faculdade de Direito da Unesp de Franca, diretor dessa faculdade, na verdade, a Faculdade de Ciências Humanas da Unesp em Franca e membro do nosso grupo Estado, Direito e Políticas Públicas. Murilo, obrigada pela sua presença, a palavra é sua. Boa tarde, Maria Paula, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para participar deste debate, integrar o seu grupo de pesquisa, nessa espécie de troca que temos feito com o seu apoio, alguns projetos no campo da democracia, e agora eu tenho a oportunidade de dialogar com os seus na área das políticas públicas. Cumprimento também de maneira muito especial o professor André Singer, bibliografia recorrente nas minhas aulas, nos meus estudos. É uma satisfação dividir essa mesa. O professor Gustavo, como já havia dito no aquecimento dessa reunião, é colega de graduação, de 11 de agosto, veterano, a quem também me felicito por poder partilhar esse momento. O Emiliano, assisti a sua conferência na semana passada, enfim, a Carolina, que também tem participado conosco de várias construções, e todos os que nos acompanham. Eu vou tentar, na minha abordagem, peço desculpas por perder profundidade, para tentar conseguir ganhar em amplitude, em panorama, fazer um mix do projeto de pesquisa que concluí no final do ano, estou revisando para publicação agora, que é a tese de videodocência sobre a governança financeira global, e um novo projeto, esse estudo comparado sobre o que se passa na democracia brasileira, nas democracias maduras, né? E tentando aplicar isso ao contexto da pandemia. E a apresentação vou dividir em 4 partes, né? Um panorama muito rápido sobre o contexto global da crise que enfrentamos, que é a base de onde partimos por esse projeto de que Maria Paula e Carolina também participam. Depois, vou fazer uma proposta de provocação metodológica
dialogando com um clamor contínuo da Maria Paula também, que sempre insiste na importância dos debates metodológicos. Isso vale para as políticas públicas e para a reflexão sobre a teoria do Estado como um todo. Depois vou puxar um pouco a conversa para fora do plano do legislativo, para o plano dos partidos, desculpem por violar os estritos limites do tema, mas para a arena da política global, finalizando com alguns apontamentos sobre os arranjos institucionais, a maneira como eles ajudam a explicar a nossa crise. Então, dentro desse primeiro bloco de minha fala, ressalto, de uma perspectiva comparativa, o que se passa no mundo, o que se passa no Brasil. Nós podemos tomar, em termos globais, né, o final da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, a queda do Muro de Berlim, como marcos para a consolidação e expansão do modelo liberal de democracia, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, depois pelo restante do mundo, e com todas as suas falhas, contradições apontadas aí pelas análises marxistas e mesmo as chamadas análises liberais progressistas, é inegável que nós assistimos ao momento de estabilidade política global. Tivemos guerras, evidentemente, mas não guerras de dimensões mundiais, e também de melhoria da qualidade de vida mundo afora, quando nós consideramos queda de mortalidade infantil, redução de níveis de pobreza. Isso criou uma expectativa certamente exagerada de que viveríamos um momento de consolidação do liberalismo como alternativa e de progresso indefinido, um progresso que, em ressalto, não era para todos. Depois nós podemos tomar o Brasil, com a Constituição de 88, como um marco na mesma direção. Uma Constituição que, além de estabelecer todas as franquias democráticas, não só da perspectiva liberal, mas com um conjunto de mecanismos inspirados na democracia participativa, ela traz também todo esse elenco, bastante discutido no encontro passado, do webinário, de direitos sociais e de diretrizes para as políticas públicas e mesmo de fontes para financiamento dessas políticas públicas, com vinculações orçamentárias e assim por diante. Por sua vez, nós passamos a um novo momento, né, que alguns chamam de crise, outros de impasse, né, da democracia liberal, como um marco global lá em 2001, né, com os ataques terroristas de 11 de setembro, ou para outros com a crise financeira de 2007 e 2008, e o que se observa nas denominadas, ou mal denominadas, democracias maduras, é uma crítica ao establishment político, uma crítica ao modelo democrático vigente e a ascensão de líderes e projetos populistas e nacionalistas. Muitos tomam, por sua vez, no Brasil, o ano de 2013 como esse ponto de inflexão, com as grandes manifestações, as críticas aos partidos, e grifo, não com uma relação de causalidade, mas o que se assiste a partir daí é uma espécie de degradação do nosso processo político, com os efeitos colaterais da Operação Lava Jato, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, toda a crise, todos os retrocessos sociais, a crise ética que marcaram o governo Temer, o judiciário, que num primeiro momento foi visto como um garantidor de direitos civis, de direitos sociais, passa a sofrer, e também garantidor da boa da República, com a Operação Lava Jato, com a ação penal do Mensalão e outras que ganharam mais repercussão na mídia, ele também passa a sofrer questionamentos e assiste a uma crise de legitimidade em função da sua postura errática, incapacidade de estabilizar expectativas, de garantir a segurança jurídica, né? E nesse contexto se inicia o governo Bolsonaro, com seus ataques à instituição, Estado de Direito, democracia, etc., e surge esse elemento novo
pandemia de Covid-19. Né? Diante disso, algumas questões que coloco é como se há mesmo esta crise, como é que elas se articulam e se diferenciam, ou seja, como que o que se passa na democracia brasileira contemporânea faz parte de um fenômeno global e, ao mesmo tempo, se diferencia do fenômeno global. Obviamente é precoce para fazer qualquer tipo de conjectura, mas tão logo apareceu a pandemia, começa-se a se especular se ela favoreceria o reforço das práticas autoritárias ou se, por outro lado, a pandemia representaria uma oportunidade de revalorização das instituições democráticas, das políticas públicas, da ação do Estado, da universidade, da própria ciência que vem sendo desafiada. Nesse contexto, né, sistematizamos algumas hipóteses explicativas que passam pelos arranjos institucionais, pela crise do sistema de representação, que não é nova, pela desigualdade de renda e riqueza, pelos impasses na governança global, pelos movimentos por reconhecimento e pelo mundo midiático multimodal, né? Tentando enxergar tanto a dimensão global como local desse momento que nós atravessamos, não de uma perspectiva unitária, né, mas em que há dimensões institucionais, política nacional, política internacional, econômica, tecnológica e sociocultural, ajudando a explicar esta crise. O segundo momento daquilo que gostaria de pontuar é uma proposta de abordagem metodológica que para o que nós enfrentamos, né, que parte dos debates a propósito dos sentidos contemporâneos da teoria do Estado, com o professor Tojal, que foi meu orientador da graduação ao doutorado, com toda a sua crítica à perspectiva dogmática e normativista que a teoria do Estado assumiu, depois com os debates institucionais sobre a centralidade da relação entre o político e o jurídico, que a Maria Paula tem reforçado, e tento dar um passo além com o debate sobre projeções de instituição e análises institucionais, para o qual eu utilizo como referência fundamental um texto do David Wines, da Universidade de Michigan, em que ele discute uma proposta que denomina de Clinical Institutional Theory, em que ele propõe que análises de propostas de reforma institucional, e aqui poderíamos aplicar ao debate a respeito da reforma política no Brasil, e também a projeção de instituições pelos teóricos, elas não deveriam partir do confronto entre modelos idealizados da filosofia política e a situação que nós temos, mas sim da identificação dos problemas reais das instituições em que nos deparamos, das instituições realmente existentes, e a partir daí construir as propostas. Então não haveria um plano pré-estabelecido. O autor divide a sua análise, a sua proposta, esse eu acho que é um dos pontos mais interessantes da sua abordagem, entre os problemas de arquitetura e os problemas de engenharia. Os problemas de arquitetura remeteriam àquela discussão sobre como transformar em arranjos institucionais determinados valores, como aqueles que encontramos na teoria liberal democrática, na teoria deliberativa democrática, e assim sucessivamente. Já as questões de engenharia teriam um outro foco, né? Os problemas de engenharia se voltariam para as resistências existentes no sistema, para a viabilidade daquela estrutura proposta em face do terreno, dos materiais a serem utilizados nesta edificação, para ajudar a aplicar esta analogia do campo da engenharia e da arquitetura com a dimensão político-jurídica. E aí ele diz que, normalmente, as análises políticas privilegiam muito os problemas de arquitetura e negligenciam as questões de engenharia. E aí que eu coloco a aplicação disso para a Constituição de 88 e nossos debates a propósito da
reforma política e da crise que nós enfrentamos, né? Será que a Constituição de 88 não teria considerado apenas os problemas de engenharia de arquitetura e negligenciado aquelas questões de engenharia? Será que seus arranjos institucionais seriam insuficientes ou mesmo inadequados para enfrentar as pressões e as restrições às quais vêm sendo submetidas ao longo dos últimos 30 anos? Elencava, quando preparei esta fala, a desigualdade social estrutural, a herança escravocrata, o patrimonialismo, a condição semiperiférica do país, ao que acrescento, a partir da fala do André, essa força e resiliência do partido do interior e a tendência do golpismo do partido da classe média. Será que não temos uma Constituição que não estabeleceu uma estrutura suficientemente forte para enfrentar essa realidade nacional? Então, essa é uma pergunta que coloco. O terceiro ponto, mais breve, desta minha exposição inicial, remete à relação entre o que se passa no Brasil, e especialmente agora com a pandemia, e os impasses na governança global. Há uma tese de que os próprios êxitos da globalização e das estruturas de governança global constituídas levaram a uma situação de impasse, em razão, por exemplo, da multipolaridade do poder, com a ascensão da China, da Índia, o próprio Brasil era citado quando essa tese foi desenvolvida, e a fragmentação da governança global, os novos problemas, os problemas mais difíceis que surgem, dificultando todos os problemas decisórios, criando áreas de sobreposição que convivem com áreas em que não há cobertura por essas instâncias. Então, isso ajuda, isso é muito claro quando se considera o debate no âmbito da União Europeia, a explicar esta rejeição ao establishment político, essa rejeição ao que faz a Comissão Europeia, o que faz ao Conselho da Europa, o que faz o Banco Central Europeu, em função do seu déficit democrático. Ajudam a explicar a ascensão do nacionalismo. E, por sua vez, a ascensão desses líderes ou projetos nacionalistas acaba por reforçar os impasses na governança global. Então, nós viveríamos, no atual momento, uma situação em que precisamos muito de coordenação global, ao mesmo tempo em que ela não é capaz de prevalecer. E a pandemia de Covid-19, para mim, ilustra muito isso com essa guerra global por respiradores, por insumos para o serviço de saúde, por exemplo. E no Brasil, isso se reflete também quando nós consideramos, na dinâmica global, sim, né, o Brasil com toda essa política de confronto com a OMS, com a ONU, com as instâncias de coordenação, e também na dificuldade da coordenação política nacional no enfrentamento da epidemia, que a questão de saúde é a emergência do momento, mas isso já começa e tende a se ampliar, que a emergência econômica e social é aquela que vai perdurar por mais tempo, e as organizações de governança econômica, FMI, Banco Mundial, o G20 com a sua informalidade, mas com grande relevância política, são fundamentais para enfrentar tudo isso. E é interessante que no Brasil, e no debate político que permeou a eleição de 2008, e também agora permeia o governo Bolsonaro, essa questão, na opinião pública em geral, os problemas da globalização não são tão nítidos como a gente observa na política americana, ou na política norte-americana, ou na política europeia. Mas isso não quer dizer que essa dinâmica global não influencie os nossos processos políticos, tanto negativamente, como poderiam nos ajudar, tanto em termos de políticas públicas globais, e eu penso que o campo da saúde é um caso típico em que há demanda por políticas públicas globais, tanto com relação às questões da democracia propriamente, né? E talvez o que exista de mais favorável no contexto contemporâneo
diferente dos anos 60, é que a conjuntura internacional, apesar de haver alguns líderes autoritários emergindo, uma ruptura completa dificilmente encontraria um respaldo de legitimidade. Por mais medidas autoritárias que o Trump toma, não se imagina que ele possa enviesar por um caminho francamente autoritário ou legitimar uma saída de fechamento de Congresso, fechamento de STF, como alguns grupos têm defendido no Brasil com o respaldo do presidente da República. Eu acho que falei muito e posso reservar as outras considerações que tinha, focadas especialmente nos arranjos institucionais, pensando em 4 elementos estruturantes: o sistema partidário eleitoral, o sistema de governo, o poder judiciário e a garantia do Estado de Direito e a atuação do Estado pelas políticas públicas. Para os 15 minutos restantes que terei, concluindo apenas com uma provocação nesse sentido, de que talvez nós tenhamos que ampliar o debate sobre os problemas da democracia brasileira para além do sistema eleitoral e partidário e do sistema de governo, porque a resposta multipartidarismo ou bipartidarismo, controlar a quantidade de partidos ou rever a estrutura presidencialista, talvez não sejam capazes de responder às questões estruturais que têm levado a essa degradação do nosso processo democrático brasileiro. Obrigada, Murilo. Acho que foram 3 planos de observações muito interessantes que nos colocam a pensar sobre o Estado. Nós temos 4 questões, são questões amplas, profundas, acho que não são dirigidas especificamente a nenhum dos participantes. Eu vou tomar a liberdade de ler e aí, na segunda rodada, pedir que cada um, além de reagir aos demais participantes, reaja a essas considerações. 2 perguntas tratam especificamente do impeachment, a da Nayana e a do Eduardo Lolli. Uma outra diz respeito ao Centrão e a pergunta da professora Caroline Bittencourt fala do federalismo partidário. Então, a Nayana diz o seguinte: não parece aos debatedores que essa aliança com o Centrão sirva exclusivamente para blindar o presidente de um impeachment? Num contexto de decisão sobre assuntos importantes para o enfrentamento da pandemia, 70% da população desaprova o governo. Não parece que os partidos estão na contramão do povo? Qual seria o impacto de um impeachment nesse contexto? Acho que especialmente o André vai ter coisas para falar. Mais ou menos na mesma linha, o Henrique Lolli diz que, e se dirige também ao Gustavo Bambini, diz: percebo na fala do professor Gustavo Bambini e em outros inúmeros episódios recentes amplamente noticiados uma postura permanente de investida do presidente da República contra o livre exercício dos demais poderes, em especial o legislativo e o judiciário, o que seja crime de responsabilidade. Gostaria de ouvir a opinião dos professores a respeito. E a Daniele Naomi Vai, também ela faz uma relação com o aspecto político-partidário, com uma menção expressa ao Centrão. Como os debatedores veem a associação de Bolsonaro ao Centrão? É possível que essa aliança, entre aspas, se mantenha estável, uma vez que o presidente já entrou em embate com diversos atores políticos, inclusive com congressistas do centro? Se sim, quais as eventuais consequências políticas vocês consideram que possa haver? E há uma 4ª pergunta, num sentido um pouco diferente, da professora Caroline Miller Bittencourt, sobre o federalismo partidário. Chamado federalismo partidário, no caso brasileiro, que parece ser mais descentralizado, o tratamento das coligações em diferentes níveis e a opção pela não horizontalidade, até que ponto contribui, influencia a gestão das políticas públicas sociais, especialmente aquelas associadas ao núcleo de cidadania que exigem uma maior coordenação em âmbito nacional. Acho que nós temos excelentes perguntas e questões e certamente os nossos debatedores terão boas e interessantes considerações a fazer. Então, seguindo a mesma ordem da primeira rodada, passo a palavra ao professor André Singer para suas considerações de 15 a 20 minutos. Por favor, André. De novo, muito obrigado, professora Maria Paula, cumprimentar o Gustavo e o Murilo pelas ótimas exposições. Eu queria dizer o seguinte:
eu não sei muito como organizar aqui, porque, na realidade, gostaria de dizer alguma coisa sobre o que expuseram o Gustavo e o Murilo, e as perguntas, digamos, não é que elas orientam numa outra direção, mas elas são mais específicas, né? Então, eu acho que eu vou fazer os dois comentários primeiro, depois falar das perguntas. Eu fiquei surpreso com a contagem que o Gustavo apresentou, eu achei muito interessante, porque ela me levou a pensar, eu anotei aqui, né, se eu entendi bem, o Gustavo está apontando que, em média, os presidentes costumavam ter, até Bolsonaro, cerca de 80% das MPs aprovadas, ao passo que, no ano 2019, o atual presidente não conseguiu aprovar nem 50% delas. De fato, é uma diferença importante, né? E o Gustavo está atribuindo isso a um protagonismo legislativo. Eu acho importante essa contagem empírica, né, que fala-se bastante nesse protagonismo, mas eu não tinha visto um dado desse tipo. O que me surpreende, na verdade, é pensar nesse dado à luz do que nós estamos vivendo agora. Porque, na realidade, assim, o atual presidente, e eu preciso dizer isso, de alguma forma vai orientar todos os meus comentários a partir de agora. Eu tendo a achar que nós estamos em face de um projeto autoritário no Brasil. Eu disse no final da minha fala, eu disse, mas o que é que quer, né, estes atuais ocupantes do Poder Executivo? Eu acho que nós estamos vendo aí uma escalada autoritária no Brasil, que faz bastante, digamos, sentido se nós olhamos para o contexto mundial. Eu não sei se foi, acho que foi o Murilo que falou que não é impensável, ele me corrige, por favor, se eu estiver errado, que seria impensável, ou não está dentro digamos, das possibilidades razoáveis, imaginar o fechamento do Congresso nos Estados Unidos e do Supremo nos Estados Unidos. Eu acho que não, eu concordo, mas também acho que não aqui, não porque não existe um projeto autoritário lá e aqui, mas é porque esse projeto autoritário está se dando de uma outra forma, que não passa por ações tão explícitas, né? Na verdade, eu vou usar aqui o conceito que foi externado pelo cientista político Adam Przeworski, num livro do ano passado, chama Crise da Democracia, não tem tradução em português. Ele está usando um conceito que eu traduzi para o português sob a forma de autoritarismo furtivo. Ele, na verdade, usa, curiosamente até, acho que vai ser de interesse para vocês, se é que não conhece, um artigo de um jurista norte-americano de 2015, Ozan Varol, e é ele que introduz essa ideia de autoritarismo furtivo, que em inglês eles chamam de subversion by stealth. Stealth é S-T-E-A-L-T-H, stealth. Que como não tem tradução em português, eu traduzi por autoritarismo furtivo. O que caracteriza o autoritarismo furtivo? Duas coisas. Ele se dá por dentro das leis, portanto, ele, teoricamente, não fere o Estado de Direito, e isso, para dar um exemplo concreto, na minha opinião, explica por que no domingo passado, ao fazer as ameaças mais graves da escalada de ameaças que tem ocorrido aos domingos em Brasília, o atual presidente disse o seguinte: de agora para frente a Constituição vai ser cumprida, acabou a paciência. As Forças Armadas estão comigo. Ele está dizendo que as Forças Armadas estão com ele para cumprir a Constituição. O que quer dizer isso? É claro, na minha opinião, ele tem uma leitura da Constituição, segundo a qual ele pode nomear o diretor da Polícia Federal, cabe a ele, compete a ele. Então, isso é típico do autoritarismo furtivo, porque ele está argumentando com as próprias leis e não contra as leis, né? O segundo fator é que esse autoritarismo furtivo ele é conduzido por líderes democraticamente eleitos. Esse caráter democrático
da eleição, aqui no Brasil tem que ser um pouco relativizado o caráter, porque ocorreram duas coisas durante o processo eleitoral que são notáveis, né? Um é que o principal candidato da oposição, o ex-presidente Lula, não foi autorizado a concorrer, e com isso desequilibrou. Nós não sabemos exatamente o que aconteceria se ele pudesse concorrer. Não podemos afirmar que ele teria ganho, mas também não podemos saber se ele teria perdido. E eu digo isso sem nenhuma consideração pelo processo propriamente jurídico, olhando apenas para o aspecto político, né? Porque houve a exclusão de uma parte, não de todas as partes, né? Ou das duas partes principais. Mas vamos fazer abstração deste aspecto nesse momento e dizer que houve uma eleição no Brasil democrática porque foi competitiva, né? O Partido dos Trabalhadores decidiu apresentar o candidato, que foi o ex-prefeito Fernando Haddad, que teve uma boa porcentagem de votos, e chegou ao segundo turno e disputou a eleição com condições de ganhar. Perdeu, mas tinha condições de ganhar, né? Mostrou que tinha condições de ganhar. Então, a eleição foi competitiva. Isto, então, conforma o autoritarismo furtivo. Ele se dá por dentro das leis e ele se dá por líderes democraticamente eleitos, o que significa que ele se dá de maneira imperceptível. E não haverá golpe. Não há golpe. Os manifestantes, que aliás são poucos, pedindo intervenção militar, estão falando no vazio, não é isso que vai acontecer. O problema é que a democracia está sendo solapada todos os dias, né? Então, voltando para a intervenção do Gustavo, a questão a contagem que ele faz talvez mostre que durante o ano 2019, efetivamente, o Congresso Nacional opôs uma certa resistência a esse processo, que, na minha opinião, começa no dia da posse, e, na verdade, foi anunciado durante a campanha para qualquer um que quisesse ouvir. O Steven Levitsky, de como as democracias morrem, mostrou isso. A Folha convidou para escrever, ele escreveu vários artigos mostrando como foi exatamente o mesmo padrão do Trump, quer dizer, as ameaças à democracia são pré-posse, e são claras, são nítidas, e continuam, né? Então, o que é paradoxal, né? Paradoxal é que nós temos, nesse momento, justamente o Congresso, na hora até aqui, mais grave, porque eu temo que as coisas vão se agravar ainda mais daqui para frente, se a minha análise estiver correta. Mas nessa escalada, no momento mais grave que nós vivemos até aqui, o Congresso Nacional, em lugar de crescer, está recuando, né? E isso é paradoxal diante da contagem que o Gustavo apresentou. A questão que eu queria dizer ao Murilo, de certa forma, eu embuti, que é dizer o seguinte, porque ele terminou falando, olha, será que a nossa Constituição atende, né, atendeu os problemas da democracia? Eu diria que, em condições normais, sim, mas o problema é que nós não estamos vivendo em condições normais. O problema é que nós estamos em face, eu acho, de um processo político novo, diferente, e eu até próprio digo, bom, eu não sei como é que fica o meu esquema explicativo, que eu tentei elaborar para os dois períodos democráticos, em face disso, que não é o normal, não é o normal, e nem é o normal do Brasil. E realmente, possivelmente, a gente tenha que inventar novas categorias. E aí, só um comentário à margem, para dizer ao Murilo que eu acho que pedir da Constituição que previsse algo desse tipo também já seria, talvez fosse pedir demais, mas, enfim. Com relação ao Centrão, bom, se eu tiver correto, o Centrão está fazendo um papel muito danoso, né, para a democracia no Brasil, porque está se associando a um projeto autoritário. Agora, isso aconteceu exatamente do mesmo jeito em 64, embora lá, sim, nós tivemos um golpe de Estado clássico, né, com tanque na rua, etc., etc., e o Centrão, porque até eu gosto de citar esse fato, porque me faz lembrar, né, que a política é bastante imprevisível, e a política brasileira, então, como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes, não é para amadores, porque
Vocês sabem que, em 64, o ex-presidente Juscelino Kubitschek apoiou o golpe. E o braço direito dele foi vice-presidente do Marechal Humberto Castelo Branco na presidência da República. O Juscelino votou no Castelo Branco. Né? Só o Tancredo Neves, do PSD, não votou. Todo o resto do PSD, que é o partido do interior da época. Né? Então, o Centrão da época apoiou, né? E deu legitimidade. Como agora possivelmente esteja de novo acontecendo. Nós temos que assinalar, a despeito das questões específicas, né, de o que isso diz respeito às políticas públicas, é gravíssimo o que isso diz respeito à democracia no Brasil. Né? Rapidamente, para não estourar o tempo, eu acho que o presidente já cometeu, sim, crime de responsabilidade, né? De acordo com o artigo 85, compete ao presidente da República garantir o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da federação. Eu acho que o presidente da República, que vai a 3 manifestações que estão pedindo o fechamento do Congresso do Supremo, já rasgou a Constituição. Mas, com isso eu vou encerrar, a questão do impeachment, evidentemente, fica muito comprometida se o presidente tem 200 votos na Câmara dos Deputados, como tem se dito por aí, a partir da aliança com o Centrão, e eu aproveito para dizer que isso também impediria que o presidente fosse julgado pelo STF, porque também a Constituição diz que, como nós vimos no caso do ex-presidente Temer, a Câmara dos Deputados precisa ter 2/3 a favor da autorização para que ele possa ser julgado pelo STF. Então, nesse momento, se é verdade que essa aliança é sólida o suficiente, o atual presidente está blindado, né? Mas essa blindagem também é relativa, porque o Centrão é volátil, né? Isso faz parte das características. Do mesmo modo que ele é maleável, ele é volátil. Então, isso também pode mudar, e ele certamente vai pagar um preço de vários tipos por esse apoio. De todo modo, fica essa questão. Como nós talvez ainda tenhamos uma rodada, eu deixo a questão do federalismo partidário para falar, porque eu acho que eu passei do tempo. Obrigado. Obrigado, André. Com isso, vamos ao Gustavo para suas considerações, por favor. Olha, só pegando o fim da fala do André, outro dia eu li no Twitter e concordo, a gente tem isolamento, acorda para, basicamente, né, fazer o nosso café da manhã, preparar as nossas coisas de manhã e ver no Twitter qual é o crime de responsabilidade que o presidente cometeu naquele dia. Quer dizer, são inúmeros, né? Não dá para elencar, eu acho que a gente já perdeu a conta, se a gente for olhar, desde os mais graves, a meu ver, que é participar, não sei se é mais grave, é difícil falar do grau de gravidade dos crimes de responsabilidade, como participar de atos antidemocráticos, né, que enfrentam o Congresso, enfrentam o Judiciário, ou se espalhar, eventualmente, estimular aglomerações em momentos de uma pandemia como essa, ou se esconder o seu exame e esperar a justiça dar uma ordem, ou se nomear mais um apadrinhado, o segundo da linha, né, depois do ramagem na Polícia Federal, depois da liminar do Supremo. Então, assim, elementos para o Congresso deflagrar um processo de impeachment, do ponto de vista formal, eu acho que existem de sobra, né? E tanto é que existem que eu acho que, salvo engano, ele já tem 30 processos de impeachment, é o caso recorde já de processos de impeachment contra um presidente no Congresso. Então, assim, de pedidos, né, de processos de impeachment. Acho também, aí, André, só assim, o cenário, a fotografia que eu fiz de 2019 já não vale para 20 depois dessa guinada que ele deu, né, com relação a uma aproximação com o Centrão. Para você ter uma ideia, ainda em 2019, ele foi o presidente, desde a história da redemocratização, que mais vetos teve derrubado pelo Congresso. Acho que uma média de 25% dos vetos dele foram derrubados pelo Congresso. 1/4, quer dizer, mostra, mais uma vez, esse protagonismo do Congresso em 2019, no momento em que eu acho que havia uma tentativa de frear. E eu concordo com você. Acho que a tentativa do Bolsonaro não é de dar um golpe de Estado, é de destruir a democracia por meio de um processo
do Estado de Direito, quer dizer, as leis estão colocadas, ele vai lá, ele respeita quando o Congresso, quando o Senado faz um projeto de decreto legislativo suspendendo o decreto de armas de fogo, ele vai lá e tira. Mas também na semana seguinte ele vai lá e cria uma nova norma, quer dizer, ele cria um retrabalho para o Congresso em relação a isso. Eu confesso a vocês, assim, fazendo uma análise, outro dia eu estava discutindo, quando começaram essas novas pesquisas de aprovação pós-saída do Moro, e eu acho que ele tem uma queda, e vai ter uma queda de popularidade, tem lá 35% dos brasileiros que acham que o governo dele poderia ser pior. Eu confesso a vocês que eu estou entre esses 35%. Eu acho que ele poderia, eu estudando um pouco, depois de ler como as democracias morrem e me aprofundando um pouco no sistema político da Hungria, e principalmente da Hungria e da Polônia, eu tinha muito medo que nós caminhássemos para algo parecido de cara, né? Não vamos nos esquecer que o Bolsonaro ele foi eleito com a bancada dele sendo a mesma bancada do PT, quer dizer, tinha uma bancada bastante grande no Congresso, e eu achava que eles avançariam e pesado num acordo com o Congresso Nacional, já no primeiro ano, nesse sentido. Não vi avançar as pautas de costume, felizmente, né? Militei durante o ano de 2019 e 2020 contra a escola sem partido, não vi, felizmente, isso avançar no Congresso nesse 1 ano e meio de governo, não vi as pautas mais absurdas avançarem no Congresso do ponto de vista de costumes, vi o Supremo dar pauladas em cima, por unanimidade, algo que raramente a gente via em relação a alguns assuntos com relação a essas pautas, tanto do Escola Sem Partido, ideologia de gênero, recentemente a lei de acesso à informação, lei de proteção de dados também, uma discussão que deve chegar lá, mas eu acho que não quer dizer que não venha existir. Eu concordo com o André, acho que assim, essa aliança com o Centrão, ela pode permitir que os próximos 2 anos 2 anos e meio, se deem numa aparente legalidade, né? Numa aparente legalidade. Embora eu sou um pouco mais otimista, assim como eu acho que esse governo poderia ser bem pior, eu acho que ele já queimou muitas pontes e mesmo que ele se aproxime de 200 deputados do Centrão, não vamos esquecer, basta que 170, ele precisa ter 171 deputados. Mas ele tem 200. Como o André bem colocou, o Centrão é extremamente maleável. Havia ministros do Centrão no governo Dilma que se licenciaram do ministério para ir ao Congresso votar porque eles eram deputados e votaram pelo impeachment da Dilma. O Márcio Lopes, não me lembro o nome dele, ministro da Aviação Civil, não me lembro da Secretaria, não me lembro mais do cargo agora, mas esse senhor era deputado, foi ao Congresso e votou pelo impeachment, né? Então, eu acho que a margem de 200 deputados que ele precisa ter para não cair, eu acho que é o que ele vai tentar. O que ele quer é se manter. Ele precisa evitar o impeachment, que eu acho que é uma coisa que ele pode conseguir, embora eu acho que o Centrão, em grande parte, pode traí-lo, como traiu Dilma e como também deixou o Collor lá atrás. Basta que a economia vá para um vinagre, e eu não acho que isso é uma condição improvável, infelizmente, dada a situação econômica do país. Basta também, não é que basta, mas aumentando o número de mortes, infelizmente, por essa pandemia, isso pode gerar ainda mais confusão. E eu não acho que ele tenha condições de sustentar politicamente. Eu não acho que são as ruas que chamam o impeachment, eu acho que depende muito do Congresso. Eu li isso no texto da Argelina e do Limonge e, de certa forma, concordo. Eu acho que se houver um movimento do Congresso para isso, as ruas vêm junto, e acho que isso é possível. Eu não acho que ele consiga manter esses 200, 220 deputados a qualquer custo. Acho que eles podem traí-lo ao longo desse tempo, e essa traição pode ser, vamos dizer, catalisada por uma eventual deterioração maior do cenário econômico, do aumento do desemprego que já está vindo, e coisas que o valem. Eu, sinceramente, acho que nós precisamos... a resposta precisa vir pela abertura de um processo de impeachment. É difícil imaginar isso nesse momento, mas não tem outra saída. Não vejo o Supremo agora se armando, tirando sigilo do depoimento do Moro, mandando ouvir o Celso de Mello fazendo esse trabalho, que eu acho que é importante para deixar um legado, já que vai se aposentar. Mas eu não acho, sinceramente, que o caminho seja por aí. Acho que nós não temos condições de não enfrentar um processo de impeachment do governo do presidente agora, porque isso, para mim, é
abrir mão desse aumento da escalada autoritária dentro da legalidade em ele fazendo esse acordo com o Centrão. E por isso, André, que eu falava no começo da importância dos governadores seguindo independente, porque eles podem ser um catalisador disso se o Centrão ficar próximo demais do presidente. Eu acho que os governadores, e de governadores importantes, de estados importantes, tirando o governador de Minas, que está fazendo um papelão, né, de aproximação, defendendo o fim do isolamento social, o governo de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Espírito Santo, o governador da Bahia, o governador do Ceará, o governador do Maranhão, enfim, o governador do Rio Grande do Sul já dando, né, mostrando, depende muito financeiramente do governo federal, de caminhar nesse sentido. Acho que é importante que os governadores tenham essa autonomia, por isso que eu estou torcendo muito para essa ajuda dos estados e aos municípios, compensação do ISS e do ICMS serem aprovada logo, para que eles possam continuar com esse papel. Senão vão depender financeiramente e vão tender a reter. Diferente do Maia, que eu acho que tem uma posição estratégica de tirar o pé do acelerador agora para tentar salvar a recondução ou a sucessão dele na Câmara, eu acho que os governadores não têm nada a perder porque eles já estão perdendo muito. Então, eles tendo autonomia financeira, eu acho que isso vai ajudar. Mas eu também não sou otimista. Assim. Eu só acho que nós não chegamos perto do que o Orbán fez na Hungria ainda e do que o Partido Lei e Justiça fez na Polônia, onde, inclusive, eles aposentaram compulsoriamente ministros da Suprema Corte, mudaram o sistema eleitoral. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas também uma base que o Bolsonaro vai ter para não cair é diferente de uma base para aprovar grandes mudanças. Eu acho que é isso que a gente também tem que ter um pouco claro. É assim, uma coisa é ele querer se manter no cargo, se segurar para não cair. Essa é a minha sensação, que é o que ele está tentando fazer. O que não quer dizer que ele tenha uma maioria consagradora para aprovar emendas à Constituição, para aprovar leis complementares que requerem, por exemplo, mudanças no sistema eleitoral ou coisas que o valem. Então, isso ainda me deixa um pouco tranquilo nesse momento. Mas eu não acho o cenário nada bom. Acho que a manutenção de uma figura num presidencialismo, num hiperpresidencialismo como o nosso, onde a gente não tenha nem mesmo eleições parlamentares medianas, como acontece nos Estados Unidos, que poderia tirar mais força ou, sei lá, debandar o centrão, como acontece lá com os Estados Unidos no meio do mandato presidencial. Nós temos que aguentar o presidente e o Congresso do jeito que for até o fim do mandato. É muito grave esse sujeito se manter no cargo, né? E eu acho que o Congresso, de novo, ele vai dividir nesse ano ainda esse protagonismo com o Judiciário na tentativa de freá-lo, né? Agora, é fato perigoso o Centrão apoiando. Eu acho que não tem base, se o Centrão inteiro apoiar, não tem base nem para impeachment, nem para aceitar e autorizar o Supremo a investigar ou a julgar o presidente, como aconteceu no caso do Temer, né? Minha esperança é que eles são tão malucos e são tão maus governantes, até do ponto de vista de articulação política, eles queimam até os próprios, próximos a eles, que eu acho que é uma questão de tempo também para esse cenário se deteriorar. Mas eu não sou otimista, mas também tenho algumas ressalvas com relação... Acho que a escalada autoritária ela acontece. Cada dia que o presidente aparece num ato desses é extremamente, para nós que defendemos a democracia, é um torpor, né? É uma coisa assim desesperadora, que nos indigna a cada momento, mas eu também não acho que ele construiu as bases do Orbán ou do Partido Lei e Justiça na Polônia para fazer isso. Então, respondendo a pergunta, eu acho que motivos para crime de responsabilidade para impeachment todo dia, todo final de semana, toda hora, cada declaração e cada ação específica já justificam. Se acha que vai acontecer, acho que vai depender muito do avanço do cenário econômico, da degradação do cenário econômico, do aumento do desemprego e dos números dessa pandemia, que eu acho que serão, assim, infelizmente, estratosféricos em termos de tragédia aqui no Brasil. E acho que o Centrão, não sei se vem inteiro e se não é capaz de trair. Acho que tem uma parte do texto do Limonge e da Argelina que eu concordo, eu só não sei se o Mourão é o Temer, né? Para já saber fazer articulação política e já negociar a sua chegada ao poder. Eu acho que o Temer soube fazer isso muito bem, né, de forma golpista em 2015. Não sei se o Mourão sabe fazer a mesma coisa, se tem essa verve política para começar a negociar. Às vezes eu espero que sim, às vezes eu falo, meu Deus, um general no comando do país, com apoio das Forças Armadas.
não sei o que é melhor, se é manter, é difícil. A gente está num momento, esses dias Fernando Barros e Silva da Piauí falou, melhor cenário, será que é o Mourão passando a faixa para o Moro em 2022? Eu pensei comigo, poxa, esse pode ser o melhor cenário hoje. Mas torcer para que não, torcer para que... Eu acho que ele precisa ser impedido. Eu acho que, por mais que o processo seja doloroso e longo, 180 dias, 6 meses de debate na Câmara e no Senado, não tem outra alternativa. Eu não sei até quando o Maia vai conseguir segurar isso. É uma pergunta que eu me faço todo dia aqui. Muito obrigada, Gustavo. Então, rapidamente, passamos ao Murilo para suas considerações. Temos mais 2 perguntas, mas aí, se houver tempo para uma terceira rodada, eu faço. Se não, vamos lá. Murilo, por favor. Bom, primeiro, dialogando com as falas do André e do Gustavo, eu parto da mesma premissa, né, que o golpe clássico não está no horizonte. Talvez não por falta de vontade do Bolsonaro, mas porque ele não possa e não precise fazer isso para atingir certos propósitos. E é nessa linha que também concordo com o que o Gustavo diz sobre não a viabilidade. A viabilidade do impeachment, para mim, não é clara, mas pela necessidade do impeachment. Né? Em todo o elenco que o Gustavo faz de ações do Congresso Nacional e do STF contendo determinadas políticas do governo, isso é muito importante, e esse elenco costuma ser utilizado como prova empírica de que as instituições estão funcionando. Então, apesar do Bolsonaro, ainda temos democracia no Brasil. Mas eu acho que esse tipo de política de contenção não é suficiente para impedir a degradação das instituições. Pelo poder administrativo de que o presidente da República dispõe, ele faz muito sem precisar da autorização legislativa ou sem submeter ao controle jurisdicional, e também pelo que ele não faz, né? E o controle sobre os danos do não agir presidencial é mais difícil ainda. E aí a questão ambiental, da fiscalização na Amazônia, do IBAMA, etc., me parece um exemplo muito ilustrativo, né? Na medida em que, se há uma ordem para não fiscalizar, o presidente não precisa fazer nada, o dano já está acontecendo. E, junto com isso, o poder simbólico da presidência da República. Né? O presidente, ao se juntar às manifestações, ele está encorajando a quebra do isolamento social. Né? Ao apoiar, ainda que disfarçadamente, muitas vezes nem tanto, as milícias, a ação que houve na greve dos policiais do Ceará, ele está, por sua vez, encorajando comportamentos autoritários que ele não inventou na polícia brasileira, mas que ganham força a partir do governo dele. Então, mesmo que o STF ou o Congresso consigam controlar aqueles ataques mais explícitos à democracia e ao Estado de Direito, os danos causados são terríveis por um conjunto de poderes presidenciais, tanto administrativos quanto simbólicos, que escapam a esse controle. Né? E, para mim, não há dúvida, alguns até brincam que o crime de responsabilidade do Bolsonaro não há um crime, é um crime continuado de responsabilidade, é uma prática diária de violação dos seus deveres para com a presidência da República. Então, as condições jurídicas, para mim, são muito claras. Agora, além do elemento centrão, há o elemento militar em jogo, a mídia, enfim, está toda contra, e há o elemento dos super ricos, da microelite financeira do país, que parece que ainda não se convenceu nisso e ainda aposta na política do Paulo Guedes. E nessa linha, que eu também, apesar de ter um aspecto positivo nesse protagonismo do Congresso, no controle da agenda de destruição de direitos civis, a agenda de destruição de direitos sociais, desde a reforma trabalhista no governo Temer até a reforma agora da Previdência e outras medidas mais localizadas, né, o teto de gastos, essa agenda caminha a todo vapor, né? E não dá para dizer, olha, que isso é uma simples escolha política, são decisões que contrariam o pacto constitucional construído em um momento de refundação, né, de nova república, com todos os problemas que todos sabemos a respeito da Constituinte, e é uma agenda política que não foi referendada pelas urnas. Né? O Bolsonaro em nenhum momento disse que faria isso. Né? Não sei se perderia a eleição por tal motivo,
mas se o plano de reforma da Previdência, o plano de desmonte de uma série de direitos sociais fosse plenamente explicitado, não sei se o resultado do eleitoral seria o mesmo, alguma alteração poderia ter, não é um absurdo prever isso. E apenas para finalizar, respondendo um pouco ao que disse o André sobre o fato de que a Constituição brasileira seria bem estruturada para as condições normais, mas é que nós vivemos uma situação de absoluta anormalidade, não teria como o Constituinte prever isso, né? O ponto que apenas enunciei no final da minha fala inicial, mas que desenvolvo mais agora, é o seguinte, nós temos talvez aí 4 grandes conceitos trabalhados na ciência política e que se popularizaram nos últimos anos, né? O presidencialismo de coalizão, para começar pela ordem de antiguidade, né? O seu conceito de lulismo, o conceito de PMDBismo do Marcos Nobre, e agora o bolsonarismo, que eu não sei se tem algum autor específico, mas é uma tentativa de explicar a situação. E o presidencialismo de coalizão foi em algum momento, a grande chave de interpretação do fator institucional da nossa crise. Não que não existam outros aí que elenquei e que outros elencaram, mas a falha institucional do desenho da Constituição de 88 estaria aí desde a visão negativa da concepção original do Sérgio Abranches, depois daquela série de estudos empíricos do Fernando Limoges, da Argelina Figueiredo e outros que tentam demonstrar que o Brasil, apesar da combinação de federalismo, de multipartidarismo e presidencialismo, ele é governável, mas agora fala-se uma crise disso, né? O Sérgio Abranches retoma de alguma maneira, a Argelina Figueiredo e o Fernando Limoges vão dizer que, na verdade, não há uma relação de causalidade entre as crises e o presidencialismo, e que o problema não está aí. E eu acho que esse, de fato, talvez não seja o grande problema do desenho da Constituição de 88. O grande problema, e que não que fosse possível criar amarras institucionais para evitar o bolsonarismo, mas que ajuda a explicar o fato de estarmos ter chegado até aqui, é do próprio desenho econômico da Constituição de 88, que há uma certa contradição intrínseca nela, porque ao mesmo tempo que ela estabelece uma série de direitos sociais, eu acho que o Sistema Único de Saúde é o grande exemplo, né? E fontes teóricas de receita orçamentária, ela não foi ousada o suficiente para questionar a estrutura econômica de desigualdade do país. Ela tem uma estrutura tributária regressiva, ela é mais conservadora em termos de reforma agrária do que a legislação que a antecedeu. Então, ela não desafiou essa estrutura oligárquica no Brasil. E não há desenho institucional que seja capaz, em termos de sistemas de partidos, de financiamento de campanha, etc., de barrar a força, para mais uma vez usar as suas categorias, André, para barrar a força, seja a força golpista do partido da classe média, ou a força do partido oligárquico, que compõe com um lado ou com o outro, se não houver um sério questionamento da estrutura econômica que está por trás disso. E tivemos avanços de políticas públicas, mas a estrutura ficou intacta, e isso atravessa os anos do governo Lula e Dilma também, no sentido de que, olha, houve avanços significativos mesmo em termos de redução da pobreza, mas a desconstrução disso foi numa velocidade assustadora, né? Na casa dos meses de governo Temer, isso já começa a ser desmontado, né? Então, esse é um outro elemento, né, dialogando com o Gustavo também, na questão do poder dos governadores e da provocação inicial da Maria Paula, né? A grande dependência que estados e, sobretudo, municípios têm das receitas da União, né, dificulta dos repasses não obrigatórios também, para fazer qualquer investimento. Difícil alguma prefeitura do interior do Brasil que consiga fazer uma obra de vulto sem um aporte federal, né, ou estadual, federal em particular nos estados mais pobres. Então isso diminui a potência política de prefeitos e governadores, que seria importante para contrabalancear momentos de autoritarismo do governo federal, e que está na chave do modelo federalista também, para além da questão da eficiência, etc., como um modelo de controle, de contenção do poder. Então, esses mais alguns pontos que eu gostaria de colocar aí para o debate. Obrigada, Murilo. Nós temos tempo ainda para uma terceira rodada. Pergunto se nós podemos fazer. Tem 2 questões, e eu mesma gostaria de fazer a síntese. Vocês, professores, têm disposição, antes das 4 horas, para uma terceira rodada?
Até às 4 eu posso, Paulo. Sim. André, podemos fazer mais uma... Que tem uma questão, então eu vou sintetizar, tem uma questão que a professora... Tem duas questões mais. Uma é sobre o ativismo judicial, que foi feita pelo Bernardo Bacelar. Ele diz, estamos diante de um cenário de completa descrença das instituições, o Executivo nem merece comentários, mas diante da ineficaz recuo do Legislativo, sobraria para o Judiciário a defesa dos preceitos normativos constitucionais. Pode ser o caso, mas sendo assim, não é justamente a crítica do ativismo judicial que fomenta esse autoritarismo furtivo do Executivo? Depois tem uma questão do Bruno Passadori, que pede para o André apontar situações de maior fragilização democrática que ele está vendo no futuro próximo. E também pergunta sobre o papel do Judiciário. Professora Caroline Stuck, da Federal do ABC, membro do nosso grupo de pesquisa, cumprimenta a todos pelo excelente debate e pede um comentário sobre as eleições municipais desse ano. E, por fim, a Patrícia Ribeiro, eu não tinha visto, comenta que a política institucional é impermeável ao povo e que tem uma estratégia de desinformação que gera distorções no processo decisório da população. E, além disso, uma pergunta da professora Ana Cláudia Farranha, da UNB, a quem eu agradeço, e vou reforçar e vou fazer a minha consideração. Ela diz que concorda com o André que o Bolsonaro não tem um modelo de políticas públicas, e ela pergunta qual é a perspectiva para os nossos estudiosos de políticas públicas. E eu vou incorporar essa pergunta para fazer uma última provocação. A Marta Rett, junto com o Eduardo Marx e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, tem escrito, e eles escreveram o último livro, publicado em 2019, se chama As Políticas da Política. E ela compara exatamente esses três autores, é uma coletânea com outros autores, comparam o que foram as políticas públicas e reforçam a tese do Lowy de que as políticas públicas elas têm uma contribuição para o desenho da política. Quer dizer, na medida em que você tem pessoas que são contempladas pelo Bolsa Família, pela política de aumento do salário mínimo, pelas políticas de educação, elas começam a se organizar no cenário da política com base nos frutos das políticas públicas. O que nos faz ter uma leitura que não é imediata, é mais difícil de fazer, dessa conjuntura, que é embasada por aí. Vou dizer de maneira mais simples, é como se houvesse um foco de resistência na organização setorial das políticas públicas. É difícil dizer isso, porque a gente está vendo o Fundeb, por exemplo, vai acabar o ano e tem muita chance de não ser votada a prorrogação do Fundeb. As políticas de saúde desfinanciadas, as políticas de assistência social, que é tema de estudo da Carolina Stuck, justamente, muito sucateadas e postas de lado, o governo batendo cabeça para fazer o repasse do dinheiro por meio desses aplicativos, quando existiria uma estrutura do SUAS que ele podia usar para isso. Então, por um lado, existe uma crença de que tem alguma organização das políticas públicas que persiste, justamente porque ela é de longo prazo, ela é baseada na Constituição, ela é baseada em leis nacionais, ela não é tão fácil de desmontar do dia para a noite. Por outro lado, ela é fácil de ser desidratada, isso que a gente vê acontecendo. Então, considerando que aqui nós estamos pensando não apenas na conjuntura política, mas nas políticas públicas, eu gostaria, se possível, de um comentário final que abarcasse isso. Então, eu, mais uma vez, passo a palavra para essa rodada final, que será uma rodada rápida, de uns 5 minutos, mas eu agradeço a participação de cada um dos professores, que fez uma contribuição memorável, acho que muito diferente do que a gente vem lendo por aí, certamente é uma grande contribuição para nos ajudar a pensar nos próximos passos, as circunstâncias do Brasil e a nossa perspectiva para as políticas públicas. Muito obrigada, então, com isso, passo a palavra ao André para as suas considerações finais. Olá, novamente, muito obrigado. Eu elenquei aqui 5 temas, como eu tenho 5 minutos, vai ser 1 minuto para cada tema. Eu fiquei de falar do federalismo partidário. Rapidamente, eu acho que os partidos, vamos chamar assim, modernos, para usar a expressão que eu trouxe na primeira parte, PSDB, PT,
são menos federalistas do que parecem, né? O PT é bastante centralizado até, e é visível. O próprio PSDB, que é menos centralizado do que o PT, também tem uma estrutura unitária, eu diria. O que é absolutamente federalista é o Partido do Interior. Esse sim, esse só responde realmente aos impulsos locais, não tem nenhuma centralização. E então volta a questão, quer dizer, o quanto isso vai atrapalhar, o quanto vai influenciar na existência ou não existência das políticas públicas vai depender da força desse partido aí, que eu chamo Partido do Interior, no debate apareceu como centrão, etc. Quanto ao ativismo judicial, de fato, acho que é uma questão, difícil de resolver nesse momento, porque o ativismo judicial se mostrou muito danoso, na minha opinião, no período anterior, mas eu acho que nós estamos numa situação de exceção, numa situação excepcional. Então, as medidas, por exemplo, do STF, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de obstar a posse daquele que foi indicado para dirigir a Polícia Federal por ser amigo da família, me pareceu absolutamente necessária para tentar barrar isso que eu chamei de escalada autoritária imperceptível, né? No caso brasileiro, ela nem é tão imperceptível, mas, de todo modo, vamos dizer, para ser rigoroso com o conceito de autoritarismo furtivo, ela vai se dando da forma que eu descrevi. Exemplos de fragilização. Eu queria fazer uma rápida menção, achei muito interessante a observação do Gustavo, no sentido de que, se é verdade que hoje não há número suficiente para abrir um processo de impeachment ou para processar o presidente no STF, também ele não tem número para tomar medidas como as da Hungria e da Polônia. É verdade. Mas como ele tem uma militância constante no sentido de alargar o seu poder, né, e está usando todos os instrumentos que tem, eu acho que esse caso da Polícia Federal é emblemático, esse que nós estamos vivendo nesse momento, nós não sabemos onde isso vai parar. Mas um exemplo de fragilização que eu poderia dar é exatamente esse, quer dizer, aí o presidente correu o risco de perder uma base importantíssima de apoio, que eu concordo, vai acabar perdendo, ao retirar o ministro da Justiça da posição, para poder intervir na Polícia Federal e, com isso, possivelmente, obstaculizar certas investigações. Agora, como disse o Murilo, o presidente age também pelo exemplo, né? E ao tomar esse tipo de medida, ele vai, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, porque parece um anglicismo, mas vai empoderando, né, setores que nós sabemos que, infelizmente, eu estou falando de setores da sociedade brasileira, que realmente começaram a avançar o sinal na direção antidemocrática. Quanto à eleição deste ano, 2020, eu acho que ela é muito importante, aliás, toda eleição é muito importante, seria muito importante que ela ocorresse este ano, eu acho que é um aspecto que nós devemos colocar na nossa agenda, é preciso pressionar para que a eleição ocorra, mesmo que tenha que ocorrer em novembro, como diz o ministro Barroso, mas é importante que ela ocorra e é importante que ela seja competitiva, porque essa é a forma pela qual a democracia funciona, né? Para nós é vital que a democracia funcione. E, finalmente, a pergunta da Paula, final. Olha, Paula, eu acho que sim, que as políticas públicas em si são elementos de resistência por um motivo, é que o que o atual presidente está fazendo lembra, e eu não quero levar essa comparação além do ponto exato que eu vou dizer, mas lembra a política nazista, segundo descrita pelo Franz Neumann, no Behemoth, que é uma política para desestruturar o Estado, é uma política contra o Estado, né? E eu acho que é uma política contra o Estado, porque, na realidade, ela é uma política contra o Estado de Direito. Então, sem dúvida, a política... Por isso que eu acho que o presidente tenta desorganizar as políticas públicas de modo geral. Então, acho que sim, tudo que for política pública estruturada é uma forma de resistência. E o quanto isso vai dar conta, acho que é impossível dizer, mas acho que todo grão de areia que nós pudermos colocar é bom. De novo, uma honra participar. Obrigado, Paula. Saudações ao Gustavo e ao Murilo e a todos e todas presentes. Até a próxima vez. Muito obrigado.
A gente é que agradece, André, espetacular participação, muito bom. Passo a palavra ao Gustavo. Paula, eu vou começar com a sua ponderação, quer dizer, com relação às políticas públicas. Eu acho que também 20 anos de construção delas com a participação social, acho difícil que muitas delas, a resistência da sociedade e do próprio judiciário, né, falando um pouco do ativismo judicial, de uma forma geral, para que isso não, elas sejam destruídas, eu acho que vai ser grande, né? O que me preocupa com relação às políticas públicas são aquelas que precisam de voto no Congresso. Você deu o exemplo do Fundeb, precisa de uma emenda, emenda constitucional, né? Precisa votar uma emenda constitucional. Se ele fechar com o Centrão e a ideia, o ministro, não vamos nos esquecer quem é o ministro da Educação, né? Dispensa qualquer comentário. Para mim está claro que eles não querem financiamento da União, do ensino fundamental e do ensino médio. Eles não querem a capilarização do Fundeb, eles querem acabar com o Fundeb. E aí, esse é um pouco o meu medo. Nessas políticas que dependam de mudanças legislativas do ponto de vista de emendas constitucionais, eu acho que pode ser um risco bem grande, e eu acho que o Fundeb corre um risco significativo, assim como, né, o eventual plano de cultura que eles queiram aprovar, que dependam de um quórum menor, enfim, é algo para a gente ver, né, é uma questão para a gente se preocupar. Com relação à judicialização da política, acho que eu deixei bem claro aqui a minha crítica. André, acho que o momento é de excepcionalidade, mas pelo menos levar ao plenário para decidir e não decidir monocraticamente. Eu não estou criticando o Alexandre, nem sei o que eu faria no lugar do ministro Alexandre de Moraes se eu estivesse no Supremo. Sorte que eu não sou ministro do Supremo numa hora dessa para ter que tomar uma decisão desse nível. Mas eu acho que a excepcionalidade, e acho que a gente está vivendo um momento de exceção, nós temos que tomar cuidado para o remédio não matar o paciente, né? Usando um jargão aqui um pouco coloquial. Me preocupa essa atuação, ainda mais numa decisão monocrática, havendo espaço, né, e até agora não ratificado em plenário, por exemplo, né, que é uma coisa que se espera de uma decisão monocrática. Então, eu acho sim que nós estamos vivendo um momento de exceção, reitero, não acho que... Vejo a escalada do autoritarismo acontecendo no Brasil e me preocupo demais com a escalada do autoritarismo, mas também acho que não aconteceu como aconteceu na Hungria, não quer dizer que não possa acontecer, e acho que a base presidencial faz muito barulho, mas acaba... O que é mais importante agora é a figura do presidente compactuando com todos esses atos, mas acho que também é que a gente tem que olhar sempre com muito cuidado e com muita crítica a atuação do Supremo de uma forma a fazer o contrapeso que deveria sair do Congresso, né? Acho que há um espaço para o Congresso dialogar. Tirando o Centrão, nós estamos falando aí de 220 deputados com a base bolsonarista, nós temos mais 300 deputados que poderiam fazer convocações. O presidente não pode ser convocado, mas seus ministros de Estado, o chefe da... Quer dizer, dá para essa turma do PSOL, PSDB, PT, PDT, PSB, grande parte do DEM, que é aliado ao Maia, e uma parte do Centrão, que ainda é aliado ao Maia, conversar. Eu acho que a excepcionalidade passaria por aí também, por essa ainda maioria no Congresso contra o governo atuar, até para não haver espaço para que ela vire uma maioria, essa minoria vire uma maioria em pouco tempo. Então, minha crítica ao ativismo judicial vem um pouco disso, né? Existe um papel aí fundamental para o Congresso cumprir que não está sendo cumprido, ao meu ver. E isso é fundamental que se exerça. Esse poder seria fundamental que fosse exercido. Esse recuo do Maia e do Alcolumbre me preocupa muito do ponto de vista institucional. Mas eu confesso, né, não sou cientista político, mas é onde eu vou criando, lendo vocês, lendo a ciência política, lendo os cientistas políticos, lendo grandes especialistas em política, que eu vou formando essa minha convicção. Essa é só a única preocupação que eu queria colocar aí no final desse meu debate. De novo, agradecendo muito, Paulo, o convite. Uma honra poder debater com o André e com o Murilo. André, a história toda que você tem, eu conheço e acompanho, e o Murilo desde 20 anos atrás, né, que nós convivemos e eu admiro e respeito. Agora é diretor da Faculdade de Direito da Unesp, quer dizer, não é pouca coisa, né, Paula? Obrigado de novo por proporcionar esse debate.
Pois é, Gustavo, obrigada pela sua participação. De fato, eu estou muito feliz que a gente possa estar caminhando, o grupo de pesquisa possa estar desenvolvendo uma agenda de debates, acho que muito interessante, muito boa, com gente muito boa, e o Murilo é uma dessas figuras, com certeza, né? Além de você, do André, acho que está sendo um debate muito bom. Murilo, vamos para as tuas considerações finais. Seu som está desligado. Verdade, não tem jeito. Primeiro, eu me esqueci de ressaltar uma questão importante na conclusão da minha fala anterior, que é o fato de que o Partido do Interior, ou o Centrão, estava presente com muita força no processo constituinte também. Então, nós temos uma Constituição, o Oscar Vilhena faz essa análise, né, que tem todo tipo de interesse lá dentro, esse pessoal estava lá também, esticando a construção legislativa para o seu lado. Então, não era simples para a Constituição chegar a uma conclusão diferente. Depois, com relação às políticas públicas, eu penso que não é possível fazer uma análise global. Isso vai depender de cada caso, vai depender, em primeiro lugar, do grau de institucionalização de cada política pública. No caso do SUS, e isso ganha um reforço com a pandemia, mas é uma política muito mais institucionalizada. Políticas de institucionalização mais recente, como o próprio Sistema Único de Assistência Social, que tem uma estrutura semelhante ao SUS, mas que é mais jovem, terão mais dificuldades. Política de cultura, Murilo, mais ainda. Murilo, o som, nós estamos com um problema para te ouvir. Não sei se você chega mais perto do microfone, o som está meio ruim. Então, eu falava que o que vai acontecer com as políticas públicas depende de cada caso, na minha leitura, em função do seu grau de institucionalização, de enraizamento na sociedade, nos outros entes federativos, além da própria União, também do papel da burocracia. E essa é uma dúvida, né? Não é tempo e hora de pergunta, mas quanto que nosso corpo burocrático estável será capaz de resistir às pressões do governo, né? E essa é uma distinção que alguns fazem entre os danos que o Trump pode causar, vem causando nos Estados Unidos, e que o Bolsonaro pode causar ao Brasil. Nós temos um corpo burocrático com força suficiente, com estabilidade suficiente para resistir a essas investidas, ou não, né? Talvez a Polícia Federal seja um teste bastante interessante que atravessaremos agora. Eu queria pontuar alguma coisa com relação ao judiciário, também tenho uma postura crítica ao ativismo, embora tenha defendido, inclusive, na postagem no grupo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E para mim, o problema maior não é o fato de o judiciário tomar uma decisão que confronta diretamente, seja o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, como neste caso. Mas são dois outros problemas. Um é a violação desse princípio de colegialidade, né, e se insistir nas decisões monocráticas, concordando aí com o Gustavo, e na esperança de que essa tese que vem sendo defendida recentemente pelo ministro Marco Aurélio, que ela prevaleça, seja na forma de estabelecimento de um julgado, ou então com o estabelecimento de uma alteração no próprio regimento do STF nessa linha. Mas, além disso, é a questão da falta de critérios decisórios do STF. Ele não estabiliza expectativas porque cada hora decide de um jeito e com critérios, muitas vezes, de juridicidade questionável, né? E aí, o STF, o judiciário como um todo, passa a depender de uma fonte de legitimidade que não é estritamente da natureza do sistema jurídico, que é aquela ancorada na dogmática, ancorada na coesão do ordenamento jurídico. Ele vai depender de uma fonte de legitimidade típica do sistema político, que é o respaldo popular, o que é que está acontecendo nas redes sociais, o que é que alguém vai tuitar, e aí não dá para conceber uma instituição funcionando dessa maneira. Ela não vai conseguir respaldo social e vai também cair em descrédito, né, dialogando com uma outra questão, em face do da própria comunidade, do próprio campo jurídico. Enfim, com relação às eleições municipais, eu também entendo que, ainda que sejam adiadas, é imprescindível que elas ocorram neste ano, a não ser que seja uma condição tão caótica da pandemia que o risco de mortalidade, de expansão, seja absolutamente incontrolável. Abriria um precedente perigoso a transferência da eleição para o ano que vem.
Agora, qual vai ser esse resultado? Não me arriscaria, ou melhor, eu não queria me arriscar, mas me arrisco, não sei se é por desejo ou por análise, mas eu penso que podemos ter uma taxa de reeleição ou de eleição de pessoas apoiadas pelos atuais prefeitos bastante inferior às eleições anteriores, por conta dessa conjuntura toda, da escassez de recursos dos municípios, variando um pouco a depender da liderança que cada um desses prefeitos exerceu neste momento da pandemia, que alguns estão naufragando de vez e outros estão tirando algum proveito positivo neste sentido. Talvez o prefeito de São Paulo tenha sabido lidar bem com essa situação, seja um exemplo nessa linha. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, Maria Paula, André, Gustavo, e a todos que formularam suas perguntas e nos acompanharam. Espero estar com vocês assistindo aos próximos webinários dessa programação. Parabéns ao grupo de pesquisa e a você, Maria Paula, pela liderança. Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo. Bom, chegamos ao nosso teto, quase 16 horas. Eu acho que foi um debate excepcional, contribuições muito importantes. Eu tenho cumprimentos, se vocês olharem o chat, cumprimentos dos participantes, né? A Daniela diz que debate incrível, obrigada, e outros que aqui tiveram, agradeceram. Esse debate está gravado, será colocado em disponibilidade, então eu termino agradecendo mais uma vez. André Singer, que como foi dito por alguns, é a nossa referência, é nosso referencial bibliográfico, o autor que nós lemos para nos orientar dentro do mundo da ciência política, e os nossos colegas integrantes do grupo de pesquisa, Gustavo Bambini, com o seu observatório do processo legislativo e políticas públicas, e Murilo, com todas as suas iniciativas, projeto de pesquisa da democracia. Eu acho que temos aqui excelentes discussões. Agora o nosso desafio é transformar essas contribuições para aquilo que, aí eu faço uma ligação com aquilo que se discutiu no primeiro webinário, para fazer um fecho e terminar, que é ter, além de ter subsídios e material para conseguir nos orientar dentro dessa crise, usar uma característica que é própria de quem pensa em políticas públicas, que é refletir sobre o médio prazo e o longo prazo, e não perder de vista que a gente tem que ter no horizonte a construção do Brasil. Como disse a Esther Rize no primeiro debate, a Constituição de 88 é a nossa trincheira, ela continua sendo o nosso projeto de execução para o país, de cumprimento de direitos para chegar a um novo patamar de civilidade, e a gente precisa, na medida do possível, conseguir contemplar as duas agendas, a emergência, a resistência que está nos provocando e nos desafiando, mas ter a condição de pensar o Estado brasileiro, a realização do Estado social brasileiro a longo prazo. Esse continua sendo o nosso desafio, a nossa série de webinários prosseguirá, estamos organizando a programação dos encontros próximos. Professora Célia Lessa, que não pôde estar no primeiro, certamente será reagendada numa dessas datas próximas, acompanhe a programação e em breve novos encontros. Muito obrigada aos 3 professores, muito obrigada aos que nos acompanharam. Com isso, termino, mando um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.